Redescobrindo o Feminismo. Esta é uma ação chamada pelo G100 Global Network, que une Brasil, Portugal e Angola numa mesma trilha. Trazer para o centro da conversa entre mulheres e homens inteligentes, como é óbvio, um assunto que está na ordem do dia. O que é o feminismo? Por que é tão importante hoje nós trazermos para a mesa de conversa a equidade? Porque homens e mulheres têm, mais do que nunca, de que sentarem às mesas de decisão para criarem efetivamente o caminho que a humanidade percorre. É nesse sentido que eu, como líder G100 Global Network dos países de língua portuguesa, Portugal e países africanos lusófonos, dou as boas-vindas a você que está aqui conosco e especialmente as nossas convidadas e o nosso convidado, porque nós gostamos também de trazer o homem à mesa da conversa. Então, somos todas e todos muito bem-vindas a esse momento de uma conversa para lá de sincera, para lá de necessária. E nesse sentido é que eu quero chamar a minha parceira querida, que foi a pessoa que me indicou e me trouxe para dentro desse grupo extraordinário, que está presente em quase todos os países do mundo, que é o G100. Eu quero convidar aqui a nossa querida líder do Brasil, Lili Schiavo, também para dizer algumas palavras e dar as boas-vindas a você que nos escuta e que nos vê neste momento tão importante para a luta do feminino e do feminismo. Obrigada, Rijarda. Bom, para mim é uma honra estar aqui nessa 4ª edição, que é Redefinindo o Feminismo. Já tivemos em espanhol, que eu tive o prazer de participar também, em inglês, francês, e agora é em português. Né? Qual é a importância da gente fazer em 4 versões? Ter uma visão muito clara das nossas culturas, que são tão diferentes, dos nossos pensamentos e posicionamentos. Eu falo que a Global Network G100 é um espaço democrático, onde cada um e cada uma pode expressar o seu pensamento. Tá? Aqui hoje eu tenho a honra de ter comigo o Márcio Canedo, que é o Denim Partner Brasília. Para quem não conhece a Global Network G100, nós trabalhamos com o G100, que 100 é a perspectiva de tempo para que haja igualdade de gênero, e nós contamos também com os homens, porque a gente acredita, né, Denim Partner, todo mundo usa jeans, e os homens são muito importantes para apoiarem as mulheres para ocuparem cargos de liderança. Então, do Brasil, aqui hoje eu estou com o Márcio e estou com a querida Gabriela Hollenberg, que é presidente do Quero Você Eleita, Bancada Feminina COP30, uma das líderes mais potentes que nós temos aqui no Brasil. Então, assim, com muita honra, dou as boas-vindas para a equipe brasileira e, mais ainda, muito feliz de dar boas-vindas para Portugal, Antônia Falcão, para Angola, a Antônia Falcão e a Vera Lucatelli, e também Angola, com a Vera, e dizer que também temos hoje a presença da nossa Global Chair, Mar, que nós estamos juntas há 4 anos, eu sempre faço questão de dizer isso, porque é uma caminhada muito intensa. Nesses 4 anos aprendemos muito uma com a outra, e a nossa inteligência cultural com certeza evoluiu muito, Mar, porque tivemos que aprender a lidar com pessoas muito diferentes umas das outras. Então, assim que dou as boas-vindas a Mar, e o palco é seu. Obrigada. Muito obrigada, Lilian. Como todos sabem, eu não falo português, mas consigo de lê-lo. Bom dia a todas. É com grande alegria que chegamos à 4ª edição do Redescobrindo o Feminismo em inglês, espanhol, francês e agora português. As mesmas 7 questões, mas sob perspectivas culturais completamente diferentes. Se há algo que a rede G100 faz, é unir culturas e religiões entre mulheres e homens. Por isso, foi essencial abordar os desafios do feminismo a partir dos nossos grupos, espalhados pelo mundo. Sem dúvida, é um desafio, mas mais do que nunca devemos contribuir precisamente para a integração,
para a criação de coesão e não permitir que o feminismo seja utilizado para criar extremismo, sob a ideia de que quanto mais agressivo e confrontador, melhor é o resultado. Uma vez definido o que é o feminismo, é aquilo em que acreditamos a partir das nossas próprias perspectivas pessoais. Poderemos estabelecer linhas vermelhas, especialmente em casos de violência, em que a tolerância zero parece ser a única saída. Isto não se aplica quando se trata do que equivale à verdadeira doutrinação sobre a forma como uma mulher e a sua família devem viver, se trabalha ou não, por ser dona de casa, se a repartição de responsabilidades igualitárias 50-50 é a única opção. Estas são questões reais a que só cada mulher pode responder. É por isso que defendo a equidade e não a simples igualdade, que leva à homogeneização de uma suposta cultura global, que nesta altura simplesmente não existe. Nem todas as mulheres são iguais, embora todas precisamos de uma abordagem personalizada para satisfazer as nossas necessidades e preferências pessoais. Quanto maior for a variedade, maior será a integração e mais forte será o modelo de globalização. Por outro lado, um padrão global que não distingue as nuances culturais ou religiosas torna-se a anulação da liberdade individual e o apagamento das religiões e das culturas. Não acredito que seja isso que queremos, nem que defenda as vulnerabilidades. Procuremos o longo, sinuoso e difícil caminho da reconciliação, do diálogo e do respeito mútuo, na plenitude das nossas próprias decisões. Deixemos de lado as boas festas e digamos Feliz Natal. Se é assim que nos sentimos como cristãos e católicos, no meu caso, como o coração de um bom cristão, que também acolhe aqueles que não são muçulmanos, judeus ou de qualquer outra fé. É assim que podemos evitar estas guerras santas fabricadas e alcançar a paz através da colaboração, da solidariedade e de uma grande global networking como nosso grupo. Muito obrigada. Que maravilha! Tinha que ser essa introdução, não é, gente? O Mário conseguiu colocar exatamente o espírito que nós estamos trazendo para esta mesa, para esta conversa. Porque nós estamos já no final do ano. O momento justo da gente pensar exatamente o que é que nós fizemos e o que é que nós queremos fazer. O que é que nós deixamos de fazer, não é? E aí, nesse sentido, Mar, muitíssimo obrigada por você ter colocado tão bem o espírito que é esse momento tão importante que une as nossas líderes em língua portuguesa. Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui hoje cercada de mulheres tão poderosas no sentido das próprias vidas e que são unidas em torno de objetivos comuns. Só através disso é que nós conseguiremos avançar e encontrar a equidade com que faz que nós avancemos nos nossos caminhos. Então, quero dar assim, as boas-vindas, já com a primeira pergunta. Nós vamos ter 7 perguntas. Todas as pessoas que aqui estão, elas vão ter a oportunidade de falar sobre cada uma dessas perguntas. É a nossa forma de oportunizar o debate, a conversa, a troca, num mundo cada vez mais necessitado de democracia das palavras e dos posicionamentos. Então, tenho um prazer muito grande de chamar aqui para conversar já na primeira pergunta, minha querida Antônia Falcão. Aqui está Coutinho Falcão Coutinho, que é uma das líderes nossas aqui em Portugal,
né? Ela responde por toda a área do norte de Portugal, dentro do GECEM, é uma pessoa com quem eu convivo já há quase 5 anos, e que, para onde eu vou, eu tenho o prazer de levar a Antônia, porque além de ser uma pessoa absolutamente ponderada, sabe do que fala. Tenho também o orgulho muito grande de ter uma outra líder aqui de Portugal, que é a Vânia Lucatelli, que é advogada, faz um trabalho extraordinário, principalmente com quem quer vir para Portugal, já com algumas coisas mais acertadas, né? E ela é uma pessoa que tem uma gentileza muito grande. Então, eu tenho um prazer muito grande de ter a Vânia como líder sul de Portugal. E, recentemente, eu tive a honra e o prazer enorme de conhecer uma mulher extraordinária chamada, não é Sérgio, hein? É Vera Salomão. Sérgio é o filho dela, que, como todo filho que se preza, vai lá e mexe nas coisas nossas e, às vezes, altera o que a gente quer. Então, Vera, você é muito querida e é um prazer muito grande de ver o trabalho que você tem feito em Angola, catalisando mulheres também com esse perfil que o GECEM tão bem define. E isto posto, claro, a querida Gabriela, né, que a Lília já falou, que é uma pessoa também que eu conheci recentemente em Brasília, durante o Fórum Mulheres Mercosul União Europeia, que a Mar também participou aqui em Lisboa, e eu tive uma grata alegria de receber das mãos da Gabriela a carta da COP, e eu fiquei muito emocionada, porque foi uma carta construída por Gabriela, não é? Juntamente com algumas outras mulheres ótimas, como a Paola e várias outras que ela tem em torno dela. Então, foi uma alegria, um momento muito importante aqui, Gabi. E o nosso Márcio, que eu conheci através da Lília, já sei que você é amigo da Mayra, então, se é amigo da Mayra, é amigo nosso, e a gente também começa a querer já bem a princípio. Então, dito isso, eu quero já chamar a Antônia. Antônia, quero te fazer uma pergunta que baseia toda essa nossa conversa. O que é o feminismo e como é que ele mudou, se é que mudou, a sua percepção desde que você começou a explorá-lo, olha aqui a trava-língua, mais profundamente em nível pessoal e no contexto de Portugal? Ora bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui presente. Já fui apresentada pela Rijarda, portanto não me vou repetir. Ora bem, antes de mais, o que é o feminismo, não é? O feminismo é um movimento que procura garantir que todas as mulheres tenham oportunidades, direitos e condições reais de participação iguais às dos homens. Para mim, o feminismo deixou de ser um rótulo e passou a ser uma lente, uma forma de olhar para a minha vida e perceber quantas coisas eu fazia no piloto automático, só porque era esperado de mim enquanto mulher. Quando comecei a aprofundar o tema, especialmente no contexto português, portanto, Portugal, sou portuguesa, vivo em Portugal, percebi uma contradição curiosa ou caricata. Temos leis modernas, mas mentalidades muito tradicionais. A mulher independente ainda é vista como uma mulher difícil. A mulher cuidadora é a mulher natural. O feminismo ajudou-me a reconhecer estas narrativas invisíveis. Hoje vejo o feminismo como um exercício diário de consciência, não como um confronto. Portanto, o feminismo não me afastou das pessoas, aproximou-me de mim mesma, o que é muito importante. E quando uma mulher muda a forma como se vê, muda inevitavelmente a forma como se posiciona no mundo. E isto é muito importante para qualquer mulher, aliás, para qualquer ser humano. E, dito isto, eu passava à Gabriela. Muito bem, ótimo, foi bem rápido mesmo, e aí... Está nos 2 minutos. Bem, seguiu a risca, muito bem. Ô, Gabi, então, assim, você tem aí a pergunta, não é necessário repeti-la, não é? Então, Bem, pode pegar daí e faça as suas considerações. Bem,
Primeiro, né, começar aqui pedindo licença. Eu sempre começo pedindo licença à nossa ancestralidade, a todas as mulheres que deram a vida para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que a gente tivesse, né, o direito de existir, o direito de não ser queimada, de não ser estuprada, o direito de se divorciar, o direito de votar e poder se expressar. Então, o feminismo tem a ver com tudo isso, né? Com cada uma dessas conquistas, com todas essas mulheres que de fato deram a vida, né? Para a gente poder ter direitos. E é muito interessante, pelo menos na minha perspectiva, que para mim, né, o feminismo hoje ele é uma ferramenta de governança, ele é um pré-requisito para que de fato a gente possa garantir que as decisões sejam tomadas da melhor forma possível, considerando, né, todas as variáveis possíveis. Eu tenho, né, esse projeto que é a Quero Você Eleita, que, né, tem aí 5 anos e que atua para que a gente possa acelerar a ocupação dos espaços de poder pelas mulheres, né, seja no mundo empresarial, seja no mundo político, e é muito dentro dessa perspectiva de que a gente vive num mundo muito desigual, e o feminismo, ele traz, né, um olhar diferente, né, para todos nós, na verdade, né, a gente caminha, né, a gente precisa que os homens também sejam feministas, que, né, que a equidade seja, na verdade, o farol que vai nos guiar, e o feminismo, ele é uma ferramenta muito transformadora, né, na minha perspectiva, ele é algo que me abriu os olhos para enxergar outras que estavam em situações, às vezes, muito mais precárias e muito mais desafiadoras do que a minha. Então, né, como mulher branca, por exemplo, o feminismo negro me abriu muito, né, os olhos para entender que enquanto a gente está querendo lutar por salários iguais, a gente tem a grande maioria das mulheres negras ainda está lutando por saneamento básico. Então, as diferenças são muito gritantes, né, muito desafiadoras, e foi por conta de tudo isso que a gente começou esse movimento que foi, né, o projeto Bancada Feminina na COP30, partindo do pressuposto que as mulheres também não estão nas mesas de decisão política e climática, né, mesmo sendo 70% das pessoas mais atingidas, e por essa razão é que a gente precisa tanto, né, desse letramento no feminismo para a gente poder fazer esse avanço acontecer, cada um de nós, de forma unida, de mãos dadas. É isso. Obrigada, Gabriela, obrigada. E aí, agora eu quero chamar a nossa querida Vera de Angola, dentro da perspectiva de Angola. Vera, como é que é aí o feminismo? Está sem som, Vera. Desculpa. Obrigada. O feminismo é tido como um movimento filosófico, social e político que busca a igualdade de direitos e oportunidades e tratamento entre homens e mulheres. Desde que comecei a explorar o feminismo, e pude perceber, quando comecei a explorá-lo, que praticamente não sabia muita coisa a respeito. Há muitos anos atrás, o feminismo não fazia parte da agenda da mulher africana. Havia uma cooperação e respeito do homem, mas a dado momento houve uma inversão. Assim sendo, é importante atualmente apostarmos no autoconhecimento, foi a percepção que eu tive, e comecei a me autoconhecer melhor, por um lado. Por outro lado, o autoconhecimento ajuda-nos a desempenhar os vários papéis que nós temos na sociedade. É igualmente importante nos capacitarmos de forma contínua, no sentido de podermos, então, conhecer o que as outras mulheres passaram para conseguir alcançar determinados objetivos ligados à mulher. Foi muito bom agora termos a capacidade de votarmos, de podermos ser eleita, de podermos estar em determinados cargos, e isso é uma mais-valia. Por um lado, esse é o aspecto que eu notei. Por outro lado, dizer que no contexto angolano, na fase pré-colonial, as mulheres ocupavam, como já fiz referência, papéis centrais na política, na economia, na espiritualidade, mulheres sobas, mulheres rainhas. Temos como exemplo Nzingambande, considerada um símbolo de resistência feminina, mas na fase colonial houve a imposição de um modelo patriarcal
que subalternizou as mulheres. Já na fase da luta de libertação e guerra civil, essas fases foram marcadas pela participação ativa das mulheres. As mulheres, inclusive, combateram em Angola. Temos o caso de Olinda Rodrigues, Lucrécia Paim, Luzia Inglês. São mulheres que chegaram mesmo a combater. E houve também a criação da OMA, Organização da Mulher Angolana, ainda nesta fase. E após a guerra, a partir de 2002, houve, então, contato com teorias feministas globais, principalmente através da internet, e começamos a estar um bocado mais esclarecidas a respeito do tema. É necessário também termos em conta que, em termos de lei, foi aprovada, por exemplo, a lei contra a violência doméstica. Vânia, e perdão, também já estás com 3 minutos. Vera, deixa eu lhe dizer. Está bem, muito obrigada. E dizer só que a própria Constituição da República também respeita a igualdade entre os homens e as mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Vera, obrigada. Não, mas é tão empolgante que está tudo certo. Agora a gente quer ouvir a Vânia, que tem a experiência dos dois lados do Atlântico. Vamos lá, Vânia. Bom, primeiramente também agradeço imenso a oportunidade de estar aqui com mulheres incríveis, líderes, cada um aqui no seu domínio, não é? E sempre essa partilha é muito importante para todas nós. O feminismo é que é um movimento social, né, que tem ganhando cada vez mais voz no Brasil, em Portugal e no mundo, dada a importância da diminuição das desigualdades de direitos, né, entre mulheres e homens, que infelizmente ainda existem, né? Apesar de anos, né, de luta e conscientização, a desigualdade ainda é presente nas grandes organizações, a nível salarial, a nível dos direitos, principalmente, infelizmente, né, nós vemos aqui mulheres que têm direitos preteridos, mulheres que muitas vezes, pelo fato de serem mães, não é? E quererem exercer a maternidade, elas são muitas vezes preteridas do mercado de trabalho ou excluídas, sofrem aqui com muitas discriminações. Então, nós vemos que o feminismo e o meu contato com isso vem através, de fato, do direito, e essa busca incessante pela diminuição dessa desigualdade, não é, entre os homens e as mulheres. No Brasil, de fato, há muitos movimentos que já promoveram aqui essa diminuição, leis significativas, como a Lei Maria da Penha, não é, que veio aqui trazer uma grande relevância aqui para a mulher, em termos de defesa, tanto da defesa física, quanto a defesa psicológica, porque isso é muito pouco falado, mas a mulher ainda era vista, não é, como domínio do marido, ela tinha que ter autorizações de viagem, autorizações para trabalho, e isso há pouco tempo, isso na época das nossas mães, isso não faz muito tempo assim. Então, nós vemos hoje aqui uma geração que tem muitos direitos e às vezes nem o exercem, como o direito de representatividade. A mulher precisa ter voz, ela precisa ter, de fato, aqui falar, expor, e acho que o feminismo busca justamente isso, diminuir cada vez mais e dar voz e palco a essa mulher que vivencia na pele, como mãe, como filha, como esposa, como funcionária ou como empregadora, a diminuição das desigualdades. Acho que é uma missão de cada uma de nós em pequenos núcleos, mas que às vezes parece pequeno, mas o pequeno, em grande escala e repetido, faz a diferença, ecoa. Acho que essa é a grande relevância do feminismo e como eu vejo esse movimento. Bacana, obrigada. Olha, muito bom mesmo. Querido Márcio, ficou agora com você a bola. Estou com muita vontade de te ouvir, pode dizer. Oi, gente, bom. Eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa está sendo gravado, vai para todo mundo, para todas as horas. Também quero começar agradecendo demais o convite para participar dessa discussão, dessa rodada de discussão. Eu me sinto absolutamente incompetente para falar sobre esses assuntos, mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente traga as vozes todas que são
porque o mundo é integrado, como a gente sabe, nós fazemos parte dessa Gaia. A Gaia é maior que todos nós, a gente são pequenas peças que fazem com que a Gaia funcione, ela é maior do que todos nós. E começa por aí, né, Richarda, se você pensar bem, que a energia toda que nos cerca é a energia do feminino, e que é a energia do feminino que é a força geradora. Então, quando eu comecei a pensar lá, quando eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a pensar sobre as questões de como a gente se vê no mundo. E o que é o mundo? O mundo é uma integralidade de energias e de forças que vão se sobrepondo para que tudo funcione de uma forma coesa. Então, se na natureza está assim, por que socialmente a gente acabou criando todas essas dificuldades para que todos possam e todas possam falar e possam mostrar seus potenciais e possam desenvolver seu potencial e participar dessa interação que naturalmente acontece. Então, isso sempre me incomodou tremendamente. E nos últimos 7 anos de convivência com a Lília Schiavo e com a Mayra Rodrigues, e agora com a Mônica Monteiro, com tantas mulheres importantes, e as minhas mentoras, porque eu sempre fui cercado de mulheres e de mentoras, e todas feministas, eu só me vejo como um instrumento para levar também, já que a voz do homem é a voz ouvida, desculpe eu colocar aqui, mas essa é a realidade, né? A gente colocar essa voz também a favor de todos, de todas, especialmente de vocês, mulheres. E a Vânia estava falando sobre as grandes discrepâncias que a gente tem entre os homens e as mulheres. Os números são acachapantes e horrorosos, se a gente for considerar. Só um número que é o pior de todos, né, Richarda? Só esse número me deixa bastante triste, que foi um número que foi colocado num estudo do Fórum Econômico Mundial, a partir de estudos do Banco Mundial. A diferença salarial entre homens e mulheres só conseguirá ser superada em 158 anos. Daqui a 158 anos, talvez a gente consiga que homens e mulheres tenham equiparação salarial. Tá? Então, não vão ser nossas netas, nem nossas bisnetas, nem nossas tataranetas que ainda terão essa equiparação. Mas a gente tem que lutar todos os dias. E aí vem essa palavra que eu detesto demais, né? De lutas e guerreiras, e que a gente chegue num momento que a gente não precisa falar mais sobre as mulheres são guerreiras. Somos todos, né? Mas, por favor, colocar todo esse peso nas costas de vocês. Eu espero estar dividindo esse peso com vocês. Eu agradeço pela oportunidade. Eu já estou dividindo. Eu faço parte da Aliança de Mulheres Empresárias do BRICS, acho que eu sou o único homem que está lá. Eu faço parte do movimento das mulheres empresárias europeias, então a gente está trabalhando para essa contribuição. Muito obrigado. Obrigada a você, Márcio. E, Lília, se me permite, Márcio, esse número é um compromisso nosso. Número é feito para a gente contestar. Então, isso daí, eu não aceito, a gente vai para cima, isso daí, pode ter certeza que nós vamos fazer a coisa acontecer. Passo a bola com muito gosto para minha querida Lília. Então, gente, vamos lá, seguindo. A segunda pergunta, como já foi na primeira, cada pergunta segue essa mesma sequência de pessoas, 2 minutos de resposta para cada pergunta, e a pergunta é: o que é mais importante? Equidade, discriminação positiva para mulheres que se adaptam às suas necessidades, ou igualdade, equalização completa de tarefas e não de direitos? Então, aqui eu vou começar passando para a Antônia. Ora bem, eu acredito que igualdade ou equidade é injustiça disfarçada. Ou melhor, igualdade sem equidade é injustiça disfarçada. Ou uma forma elegante de manter privilégios. Igualdade absoluta ignora contextos e necessidades específicas. Tratar todos de forma igual, quando partimos de lugares diferentes, não cria justiça, cria silêncio. As mulheres vivem ciclos biológicos, sociais e históricos específicos. Ignorar isto
não nos torna mais modernos, apenas menos honestos. A discriminação positiva é importante como resposta temporária para corrigir desigualdades até históricas. Equidade, para mim, é reconhecer necessidades reais, como sejam a violência contra a mulher, maternidade, menopausa, a carga mental e física. Não se trata de favorecer mulheres, mas de criar condições reais para que possamos competir, escolher e viver em pé de igualdade. A igualdade verdadeira começa quando reconhecemos que não somos todos iguais. A ordem natural, para mim, seria equidade sustentável, medidas temporárias e depois uma igualdade constituída com base em condições justas e viáveis. E com isto eu passo para a Gabriela. Bem, concordo, né, com o que foi trazido pela Antônia. Na verdade, como advogada e também, né, como profissional de relações governamentais, como cientista política, eu percebo que, na verdade, é como, assim, por exemplo, né, um dos artigos mais importantes que a gente tem hoje na nossa Constituição é o artigo 5º, né, a Constituição brasileira define a igualdade entre homens e mulheres, mas isso não é uma realidade, né, isso é uma igualdade formal. Para que, de fato, a gente tenha essa, né, igualdade real na prática, a gente precisa ter uma série de instrumentos que possam garantir que a gente avance nos espaços de poder. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem a lei das cotas de candidatura, né, que teve um incremento na participação das mulheres por conta disso, mas isso não trouxe mulheres eleitas, apenas mulheres candidatas. Então, a gente teve aí, a partir de decisões que definiram a necessidade de uma destinação maior de recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, para que a gente pudesse ter um mínimo de 30%, né, de recursos para as mulheres, o que também trouxe aí um impacto na primeira eleição subsequente, né, a essa decisão do Supremo, de um aumento de 50% da bancada feminina, né, demonstrando que essa discriminação positiva, ela de fato pode trazer resultados. Então, no Brasil, a gente luta hoje, por exemplo, pelas cotas de cadeiras, né, no caso, para a gente poder garantir que a gente tenha mulheres eleitas, não apenas mulheres candidatas, e a gente tem também uma série de outras iniciativas que também se demonstram como, né, como uma equidade necessária, né, para trazer, de fato, a equidade para o nosso cenário, como, por exemplo, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, né, que foi estabelecido pelo CNJ, a gente tem também, né, a definição de uma política de definição das listas para vagas de tribunais, que o próprio também o Poder Judiciário trouxe a necessidade de ter listas exclusivamente femininas, intercalada com listas mistas, até que a gente alcance a paridade, né, no Poder Judiciário, enfim. Se a gente não tiver esses inputs, se a gente não tiver, né, esse tipo de iniciativa para poder acelerar, a gente vai demorar os 100 anos, né, do nosso G100, que a gente está aqui hoje, os 100 anos para alcançar a igualdade, e não é admissível, diante de todo esse cenário que a gente vive, que a gente se conforme em esperar 100 anos. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar com essas ferramentas de equidade, para que, de fato, a gente possa trazer essa igualdade real e não apenas formal. Bem, eu pessoalmente acredito que ambos são importantes. A equidade, ações formativas, discriminação positiva, é um meio necessário e estratégico. Apenas a igualdade formal nem sempre será possível, não será suficiente e, às vezes, até será injusta. Assim sendo, é necessário não ignorarmos as desigualdades históricas, sociais e até mesmo as desigualdades biológicas, porque é indiscutível, homens e mulheres são biologicamente diferentes. Então, é necessário termos isso em conta, por um lado. Por outro lado, as mulheres têm cada uma delas tem as suas necessidades. As mulheres, por exemplo, de Luanda, aqui que estamos na capital, não têm as mesmas necessidades que as mulheres que estão noutras províncias. Por exemplo, aqui nós temos dificuldade de rede, por exemplo, acesso à internet. E as outras mulheres que estão noutras províncias, a dificuldade é maior ainda, e muitas vezes essa rede nem sequer chega lá.
Daí que não é possível, queremos a igualdade em todos os casos, deve haver a equidade. Aristóteles define a equidade como a justiça do caso concreto. Então, é necessário vermos, porque cada caso é um caso. Então, é necessário termos em conta principalmente a equidade. Muito obrigada. Aqui nosso contexto, né, sobre o feminismo, a equidade é de extrema importância para que haja uma diminuição dessas desigualdades que ainda verificamos. A equidade, né, é a forma que nós temos hoje de buscar uma sociedade mais justa, de buscar com que a mulher tenha acesso a tudo aquilo que ainda lhe é negado, que infelizmente, né, toda essa discrepância que existe, a fala da igualdade, né, na nossa Constituição brasileira, e acredito que na Constituição portuguesa, ainda não é levada em prática, porque a mulher, infelizmente, ainda é tratada de forma desigual. Então, apenas com políticas que visem a equidade é que alcançaremos uma igualdade efetiva. Obrigada. Lilian e Rijarda, peço a permissão de falar para vocês que, na verdade, eu parto de um pressuposto que até a Gabriela também comenta, eu parto do pressuposto que a gente tem que fazer uma definição do que é justiça, e a partir do que é justiça, a gente vai entender o que cada ser humano tem direito de ter dentro dessa estrutura toda. Lembrando que a gente, de novo, faz parte desse cosmos e que todos nós somos peças importantíssimas desse cosmos. Então, a definição clássica de justiça, aquela de São Tomás de Aquino, é dar a outrem o que lhes é devido. E esse devido, obviamente, esse débito que que todos nós nos devemos, eles são diferentes para cada pessoa, obviamente. Então, é de se ponderar sempre o que é a necessidade de cada uma dessas pessoas que fazem parte desse todo. No caso das mulheres, a necessidade bem clara que nós temos é de ter essa equidade com os homens, de direitos, de recebimentos que devemos ter da sociedade, né? Então, eu sou o grande defensor de que nós temos que ter discriminações positivas, sim, políticas de discriminação positiva. A gente tem que ter política de inclusão muito séria, considerando as diferenças que existem sociais, internacionais, globais, né? De novo, a gente vai eu extrapolo um pouco mais do que a nossa amiga de Angola estava falando, né? Então, se a gente pensar bem, eu viajo esse mundo todo, então, sempre em contato com mulheres. Então, quando a gente tem contato com as nossas amigas da Índia, as necessidades delas são diferentes das mulheres brasileiras. As nossas amigas chinesas, as necessidades são outras. Também voz que não é escutada. Na Índia, as mulheres, a taxa de índice de estupro no mundo está na Índia. Então, a gente vê essas questões todas colocadas, quer dizer, a própria presença da mulher não é garantida na questão da sua própria segurança. Então, são tantas questões que a gente tem que levantar. E o papel, gente, é muito bonito. Eu sou um professor de filosofia do direito, então posso contar isso para vocês, como nós já sabemos. As constituições são lindas, são maravilhosas, mas são feitas por homens, né? Inclusive, outro dia, a gente teve a Benedita da Silva, grande deputada, minha amiga, que eu gosto demais, contando que eram 26 mulheres na Constituinte brasileira, num total de 500 e tantos homens. Tá? Então, a voz que a gente tem, a voz dominante, é a voz do homem branco, bem claro, heterossexual. E que ele sabe muito bem o que ele quer, e que ele quer para todos os outros que fazem. Então, o devido dele, esse débito da justiça, para esse cara é muito diferente do que é para mim, do que é para a Lilian, do que é para a Antônia e por todas nós aqui. Então, nós temos que realmente estar sempre lutando para incluir políticas que sejam políticas, como a Gabriela estava falando, a gente tenha mulheres presentes para a gente ter voz presente, constante, né? Essa é a luta, que a gente tenha equidade
mas uma equidade que leva em consideração todas essas diferenças e essa riqueza de cenários que nós temos. Fantástico, fantástico. Vamos continuar aqui, então. Antônia, você acha que o equilíbrio 50-50 resolve todos os problemas inerentes às mulheres ou precisamos ir mais longe nas políticas? Era bom, era 50-50. O 50-50 soa, de facto, muito bem, mas raramente funciona na prática, como todos nós sabemos, porque a questão não é só de dividir tarefas, é dividir responsabilidades. Quem planeia, quem lembra, quem antecipa, muitas vezes, mesmo com divisão, a gestão continua a ser feminina. Isso não aparece nas estatísticas, mas pesa no corpo e na mente feminina. Equilíbrio real envolve partilha emocional, mental e estrutural. Precisamos de políticas, portanto, mais inteligentes, não apenas números agradáveis, e refiro-me a números agradáveis no que diz respeito a horários flexíveis, questões como a violência feminina, a pobreza feminina, a disparidade salarial, falta de políticas de cuidado, e isto não se resolve com divisão de tarefas 50-50, nem pensar. O 50-50 é um começo, não é o fim da conversa. Portanto, temos de ir além das percentagens e executar transformações estruturais, culturais, políticas e sociais. E penso que em Portugal tem-se feito muito sobre isto, mas ainda temos muito para fazer. Em termos de lei, temos feito, na prática estamos a ir devagarinho, muito devagarinho. E com isto eu passo para a Gabriela. Bem, quando eu vejo, né, essa questão do 50-50, me lembra um pouco um diálogo que atribuem a Ruth Ginsburg, né, que foi ministra da Suprema Corte Americana, né, que aí eles perguntaram para ela quantas mulheres deviam estar na Suprema Corte, e ela disse que 9, mas como assim 9, né, toda a Suprema Corte, ela é porque, né, sempre foi assim por tantos anos, por que a gente não pode, então, né, ter uma Suprema Corte toda de mulheres, né? Então, é um pouco a reflexão que eu deixo em relação a essa questão do 50-50, né? Por tanto tempo, imagina, a gente está hoje no Brasil, a gente tem uma única mulher na Suprema Corte, né? A gente está atrás né, da grande maioria das democracias, né, sejam das Américas, né, seja quando a gente olha para a Europa, para os outros continentes, enfim. Então, não acho que é o suficiente, mas, de fato, hoje é difícil até falar de paridade, né? É difícil até falar do 50-50, é como se a gente estivesse pedindo um favor, né, sobre algo que deveria ser estruturante, né, sobre algo que deveria ser uma política de Estado, não de governo. E é muito triste, na minha percepção, que isso não seja visto como uma questão estratégica, porque quando a gente fala dessa igualdade, dessa equidade e dessa ocupação dos espaços de poder, pensando, né, que as mulheres são mais da metade da população, mais da metade do eleitorado, que a caneta também está na nossa mão, né, que o dinheiro também está na nossa mão, assim, e é tão rico isso, porque quando o dinheiro está na mão das mulheres, tem um estudo que fala sobre isso, né? Quando a gente fala do dinheiro dos homens na aplicação das famílias, apenas 60% dos recursos seria investido nas famílias, contra 90% dos recursos que são colocados na mão das mulheres. Ou seja, quando você investe nas mulheres, você tem um impacto no produto interno bruto, na economia, na saúde, na educação muito grandes. Então, enfim, é só essa reflexão que eu queria deixar. Ok. Vera? Sim, a paridade de gênero é um passo simbólico e até mesmo necessário, mas é insuficiente para resolver as desigualdades estruturais. Tem a ver com representatividade, diversidade de perspectivas e justiça básica, mas não resolve as desigualdades profundas, como a divisão sexual do trabalho, as diferenças salariais, dentre outras, não é? Até mesmo opressões ligadas à raça ainda existem.
então não resolve isso. São necessárias políticas transformadoras, educação não sexista desde a infância, o combate ao racismo e outros tipos de discriminações, as reformas institucionais profundas, reformas que se reflitam mesmo no dia a dia dos cidadãos, no dia a dia das mulheres. A meta não é só incluir mulheres nos espaços existentes, mas mulheres transformadas em todas as áreas da vida, mulheres competentes, mulheres independentes, que se valorizam, que valorizam os outros, e também que estejam aí para contribuir, transformar as pessoas, as instituições e a sociedade em geral. Muito obrigada. Passo a palavra à Vânia. Tá muda. Perdão, desculpem. De fato, é importante, né, que cada vez mais nos aproximemos desse equilíbrio 50-50, mas ele não resolve toda a questão dessa desigualdade, né? A equidade busca essa diminuição, ainda que a mulher, né, como disse a Gabriela, essa luta pelo direito ao voto, né, que nós conquistamos, muitas vezes não é sequer exercido e a mulher não é representada. Ela não está lá para auxiliar na promulgação das leis, na promoção das leis, ela não está em atuação. Então, muitas vezes a mulher, ela conquista aqui um direito do qual ainda lhe é cerceado o exercício desse direito. Ela ainda não tem meios. Então, nós vemos aqui que esse equilíbrio 50-50 não resolve aqui a questão principal. E como disse aqui a Vera, muitas vezes dentro da nossa casa, com pequenas ações. Né? Por que um menino é tratado, às vezes, diferente da menina? No Fórum Mercosul, teve ali uma convidada, né, que fez essa questão. Por que a filha, ela pede para ajudar a louça, ou tirar a mesa, e o menino pode ficar jogando videogame? Por quê? Por que nós próprios, nas pequenas ações, continuamos a propagar uma diferença, uma distinção? Isso vai se propagando. Então, eu acredito que no pequeno, não é? Muitas vezes começando com nós, com essa conscientização, ensinando os nossos meninos a ter esse tratamento aqui de igualdade, é que nós vamos diminuir essas diferenças, cada vez mais, com que essa luta seja constante, diária, nas pequenas ações. Obrigada. Opa, perdão, caiu aqui o meu suporte aqui, só um minutinho. Eu acho que existe uma questão filosófica, né? Que é impossível essa questão de 50-50. A gente acabou de falar de equidade, de igualdade, acabamos de falar disso, então isso está intrinsecamente ligado aqui. Então, a gente está cometendo uma falácia, que essa falácia é de achar que dividindo as tarefas as coisas vão melhorar. Não, né, gente? Eu vou ser aqui um pouco radical, né? A gente tem que colocar homem para lavar louça, tem que colocar homem para cozinhar, tem que colocar homem para sair fazendo tudo que tem que fazer. E existe um filme francês que é maravilhoso, né? Ele faz a inversão dos papéis e mostra uma sociedade absolutamente feminista, mas com umas feministas machistas, né? Digamos assim, que sejam. E esse filme é maravilhoso. É um filme que mostra muito bem o que é sentir na pele o que as mulheres sentem. Vamos sentir na pele o que as mulheres sentem? Então, cara, é lindo. Vai fazer aquele treinamento de gravidez, né? Então o cara tem que ficar um dia carregando um peso que é de acordo com aquele peso que a mulher carrega durante 9 meses. Ele só tem que carregar um dia, segundo o exercício. A mulher carrega esse peso 9 meses, e não é só 9 meses, né? Carrega esse peso por quantos anos depois? Porque a criação de filhos, obrigatoriamente, é um papel das mulheres. A gente sabe disso. Não é dos homens. Os homens são o tal dos provedores, os homens são os públicos e as mulheres são as privadas. Eu escutei isso ontem de uma socióloga francesa, né? Então, as mulheres, elas estão no campo do privado, os homens estão no campo do público. Então, essa questão de equilíbrio 50-50 é a maior das falácias que existe
e que se a gente entra nesse discurso, a gente está aceitando, de novo, esse discurso patriarcal, esse discurso que vamos dar alguma coisa para as mulheres para elas poderem ficarem quietas. Né? Aí, de novo, vamos falar aquela coisa como Freud falava. O que querem as mulheres? É a única pergunta que eu não sei responder. Claro que não sabe responder, porque você não escuta a mulher. Então, você não vai saber responder nunca essa pergunta. Não é? E é isso, essa é a situação, gente. Outro dia, de novo, o algoritmo, acho que pensou que viu que a Lília me colocou nosso debate aqui, e eu fui metralhado nos últimos 20 dias só sobre feminismo. Eu fui metralhado. Então, eu vi um texto também maravilhoso da Meryl Streep, que a Meryl Streep fala assim, as mulheres têm que aprender a falar homem, e os homens nunca aprendem a falar mulher. Falando sobre as linguagens, né? Os homens nunca aprendem a falar mulher, porque as mulheres elas já sabem falar homem, então os homens não precisam aprender a falar mulher. E, de novo, toda vez que eu vejo essa coisa do equilíbrio 50-50, isso me irrita profundamente. Profundamente. Ótimo. Tá? Então, é isso aí, gente. Fica aqui a minha fala. Muito bem. Eu tenho que dizer que agora vocês entenderam por que o Márcio está aqui hoje, né? O Márcio tinha que, obrigatoriamente, a gente conversa muito sobre feminismo, o Márcio é um dos meus melhores amigos, assim, é meu irmão mesmo, e a gente conversa muito. E eu falei para ele, você precisa estar presente, né? Porque a sua opinião faz muita diferença. Né? Então, muito obrigada, Márcio, por expressar suas opiniões e as nossas conversas. Eu já sei que você foi metralhado, isso não resta a menor dúvida. Então, pergunta 4. Como você define movimentos feministas? Você acha que existem extremistas e moderados? Qual o papel dos homens nesse processo de redescoberta e expansão do significado do feminismo? Então, começando por Antônia. Obrigada. Ora bem, o feminismo não é um bloco fechado, único, não é? Existem correntes diferentes, vozes mais radicais e outras mais conciliadoras. O problema não é a diversidade, é fechar-nos ao diálogo. Reduzir o feminismo aos seus extremos é uma forma cómoda de ignorar o essencial. E os homens? Os homens são parte fundamental da mudança, não como salvadores, mas como aliados conscientes. Quando os homens percebem que o feminismo também os liberta de expectativas rígidas, de papéis tóxicos, a conversa muda completamente. O feminismo não é contra os homens, é contra sistemas que limitam pessoas, quer mulheres, quer homens. Portanto, nesta sequência, eu quero dizer que, em Portugal, as recentes gerações têm tido um posicionamento muito mais real daquilo que nós devemos perseguir do que as nossas gerações e as gerações anteriores, o que, para mim, me satisfaz bastante. E eu passo a Gabriela. Bem, essa pergunta, ela é muito interessante, e aí eu vou falar do meu lugar de fala, né, da política. A gente atua muito acompanhando o trabalho da bancada feminina no decorrer, né, desses últimos anos, e o que é mais interessante, né, que a gente percebe, é justamente como as mulheres, né, elas vêm fazendo uma política diferente, uma política suprapartidária, uma política que supera, né, as questões pessoais, para que a gente possa ter uma pauta convergente e identificando muito mais pontos que convergem do que divergem, né? Então, a gente atua muito na perspectiva de criar pontes entre mulheres progressistas e conservadoras. E quando a gente traz, né, o conceito de feminismo para a política, a gente percebe o quanto que esse nome, né, ele vem sofrendo no decorrer desde quando ele surgiu, na verdade, né, uma grande campanha difamatória mesmo, né? Então, claro, existem diversos feminismos, né? Então, não dá para a gente querer fazer o feminismo caber numa única caixinha, porque ele, de fato, ele é muito amplo, ele tem muitas possibilidades, muitas potencialidades,
Mas, quando a gente traz ele para a política, acho que a gente tem a possibilidade de trazer né, muito mais as pontes do que os muros. E só que para isso acontecer, a gente tem que, de fato, estar aberta para uma escutativa e afetiva de uma mulher com outra, né? Então, de fato, entender que é isso, né? A gente está no mesmo barco, tem que remar na mesma direção. Então, não importa se o seu partido é o PSOL, se é o PL, se é o PT, né, a partir, inclusive, dessa observação de como a dinâmica da bancada vem trazendo, né, esse exemplo, né, que a gente tem lá, teve, por exemplo, a gente falou aqui, né, o Márcio citou muito bem a Benedita, nossa grande liderança, né, Benedita da Silva, mulher negra, constituinte do PT, né, na última coordenação da bancada, junto com a deputada Soraya Santos, que é uma mulher branca, que é do PL, que é do mesmo estado que ela, ou seja, elas poderiam ser ali adversárias, mas não, elas estavam ali unidas, remando na mesma direção, PT e PL, né, vencendo a polarização, que é um grande câncer da nossa democracia hoje, né? Então, as mulheres conseguem fazer isso, né? Então, elas conseguem fazer isso a partir do feminismo, né? A partir dessa perspectiva de que, de fato, a gente precisa estar unidas nessa pauta. Mas é óbvio que existem extremos, é óbvio que a gente precisa cuidar desses extremos para que, de fato, a gente possa construir, né, um mínimo, uma mínima política viável, né? Então, a gente fez, por exemplo, a Carta das Mulheres para a COP30, partindo desse pressuposto de, né, independente de partido político, o que são as nossas demandas, o que de fato a gente precisa, em especial falando das mulheres periféricas, né? Então a ideia agora é transformar isso na Carta das Mulheres para a política, né? O que as mulheres querem da política? Como é que as mulheres veem a política? O que elas esperam que seja? E claro, partindo de uma perspectiva feminista, mas nem todas as mulheres que estão na política, né, elas entendem que são feministas, muito embora elas estejam muitas vezes fazendo práticas feministas, e não se veem assim justamente pela grande campanha difamatória, de fake news, né, de mentiras que você tem hoje em relação ao feminismo, o que é o feminismo, né, e o que é ser feminista. Ok. Eu defino movimentos feministas como aqueles que buscam essa igualdade entre os gêneros, contestando as estruturas patriarcais. Houve várias ondas históricas, várias correntes de feminismo. A primeira, no século XIX, XX, tendo como foco o direito de sufrágio, a educação, de propriedade. A segunda, entre 1960 e 1980, debateu-se com direitos reprodutivos, sexualidade, trabalho doméstico. Houve também a terceira onda, entre 92 a 2000, que teve como foco aspectos ligados à raça, à classe, à sexualidade. A quarta onda podemos considerar a atual, que tem mais como foco a violência sexual, violência doméstica de uma maneira geral, e as mídias, aspectos ligados aos mídias digitais e a esse grande desenvolvimento a nível tecnológico que, inclusive, está a fazer com que haja uma evolução relativamente aos crimes cibernéticos. As correntes principais foram a liberal, sobre a igualdade via reformas legais, a radical, que questiona as estruturas patriarcais fundamentais, a corrente interseccional sobre os cruzamentos de gênero, raça, classe e demais aspectos, e temos ainda a descolonial, que centra as experiências não brancas, bem como o ecofeminismo, que liga a exploração ambiental à opressão feminina. Os homens devem ser parceiros, devem apoiar e serem apoiados sempre que necessário também pelas mulheres. Os homens e mulheres não são inimigos, são parceiros, temos que ter isso em conta. Eles se complementam, existe diversidade e pode muito bem haver unidade nessa diversidade. Os homens devem ainda fazer uma autorreflexão sobre os privilégios, outros assuntos que preocupam cada um dos gêneros, devem contribuir na educação saudável, não sexista dos filhos e ajudar na reeducação dos outros homens, sempre que tiverem a oportunidade de fazê-lo, mesmo em conversas que tiverem, há sempre a necessidade de corrigir os outros, né, que muitas vezes fazem comentários contra mulheres.
Os homens devem ainda participar dos cuidados e trabalhos domésticos, não deixar que a mulher fique sobrecarregada. E é importante que o casal eduque os filhos, porque há necessidade de, em casa, todos fazerem alguma coisa, todos devem colaborar. A mãe não deve se sentir sobrecarregada. E isso o pai é que deve dar o exemplo, né? O pai é que deve ensinar com a prática, sendo modelo, dando o exemplo. A expansão do significado do feminismo inclui discussões sobre masculinidades, diversidade de gênero, crítica ao capitalismo e violência digital. Mas os debates devem ser sempre debates saudáveis. Posso então a palavra à Vânia. Muito obrigada. E na minha visão aqui, né, os movimentos feministas muitas vezes são de fato rotulados como uma singela forma de luta das mulheres contra os homens, quando o feminismo não significa isso. O feminismo é a busca das mulheres por igualdade e justiça. E o papel dos homens é de extrema relevância, porque eles são muitas vezes aqui aliados importantes, né, e até defensores da luta, dessa luta das mulheres, dessa busca, não vou falar luta, vou falar dessa busca das mulheres em diminuição dessa desigualdade que infelizmente ainda é presente. Então, é muito gratificante quando vemos aqui homens envolvidos, né, nessa questão, homens que também compreendem que não se trata de antagonizar homem e mulher, mas se trata sim de buscar uma igualdade, condições iguais a todos. Então, essa é a busca principal aqui do feminismo, e é a busca em que muitos homens, ao longo do tempo, têm vivenciado, né, têm apoiado, e eu vejo também aqui com bons olhos uma geração futura, né, essa geração aqui dos adolescentes, dos jovens, cada vez mais com a conscientização, com a mente aberta, e acho que isso se deve também aqui ao nosso exemplo quanto mães, porque mulheres transformadas transformam, então é muito importante quando você vai replicando aqui, né, essa sua experiência e esse exemplo, principalmente pelo exemplo. Então, quando você tem dentro de casa um exemplo de tratamento igual, de respeito, eu acho que, acima de tudo, é o respeito que se tem pela mulher. Quando isso se tem dentro de casa, isso se propaga nos meios, vai aos poucos se construindo uma sociedade e uma busca mais justa aqui, e um apoio pelo feminismo, pela nossa busca pelo feminismo. Obrigada. Gente, eu acho que eu vou ter que discordar de tudo. Eu tenho que discordar de tudo. Eu discordo de tudo. É o seguinte, existem dois tipos de feminismo na cabeça do homem, tá? Então, na cabeça do homem tem um feminismo lindinho, que é aquele que concorda com tudo que ele fala. E, desde que seja uma luta limpinha e que ele consiga entender isso, tá? E existe o feminismo sujo na cabeça deles. O feminismo sujo é esse que vocês todas estão falando aqui, que vocês estão falando de uma forma toda delicada, como se vocês estivessem fazendo crochê. Não é nada disso, gente. Tem que pegar a árvore, tem que ir atrás com um pedaço de pau de homem que não entende e acertar na cabeça. Porque é assim que a gente vai conseguir mudar mentalidades, porque foi do jeito que eles fizeram conosco. Desculpa, isso aqui, obviamente, eu estou colocando num diapasão grande aqui, né? Mas o negócio é o seguinte, gente, eu fui criado por uma mulher machista, uma mulher super machista. A minha mãe é uma mulher machista, tá? Então, na cabeça dela, todos têm um papel muito claro, que é o papel biológico designado por um pedaço de papel que alguém jogou lá do céu para a gente. Então, nesse sentido, a desconstrução de um homem, e olha que eu sou um homem gay, de gênero fluido, eu me considero, foi dolorosa, foi muito dolorosa eu me desconstruir e começar a ver vocês como pessoas como eu sou também. Tá? Então, vocês imaginem que a gente está falando aqui de um mundo ideal maravilhoso. O mundo ideal maravilhoso não é assim, Vânia, deixa eu te contar. O número de meninos anti-mulheres, não é ser machista, é ser anti-mulher.
está aumentando exponencialmente, porque as meninas estão cada vez mais conscientes dos seus papéis. As meninas sabem quem elas são no mundo, os meninos não sabem. Vocês não leram um texto absurdo do Francisco Bosco, de 2 semanas atrás, falando que as mulheres não estão compreendendo e acolhendo os homens, elas estão afastando os homens. Então, isso é esse absurdo que a gente está ouvindo. E eu tenho 2 sobrinhos homens. Eu tenho um sobrinho que é o famoso desconstruído, e outro que é Opus Dei, ou seja, ele acredita naquele papelzinho caretinha que todos têm que ter. Feminismo é o maior palavrão que ele pode ouvir na vida dele. Ele tem 24 anos, é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é um trabalho árduo de mudar consciências, de mudar comportamentos. E os homens não estão empenhados nisso. Perdão eu contar isso para vocês. Eles não estão empenhados nisso. Só quem está empenhado nisso são as mulheres. E algum outro gay também, porque o que tem de gay misógino, machista no planeta não é fraco. Inclusive fazendo piadas grosseiríssimas sobre as mulheres. E essa desconstrução é uma desconstrução que eu acho que essa é a maior luta. Então, é um feminismo... Quais são os movimentos feministas? A Ângela de Angola, desculpe, a Vera de Angola falou muito bem. A gente tem esse histórico maravilhoso, a gente tem Susan Sontag, a gente tem Simone de Beauvoir, e tem as grandes pensadoras, tem gente que põe a mão na massa, que está aí para provar. A Gabriela falou aí de tantas deputadas que a gente conhece que estão lutando, mas ao mesmo tempo que tem essas, não existe a construção dessa afetividade que a Gabriela está falando, porque os homens eles foram muito efetivos no seu discurso, e a união das mulheres ainda é idealizada. Isso. Sabe? Tá e sempre a gente sempre parte de um pressuposto que é o seguinte: a gente não parte do nosso pressuposto de mulheres, de LGBT, a gente parte do pressuposto desse homem branco que manda. É ele, a gente tem que combater a ele, a gente tem que pensar como ele pensa, para a gente poder lutar. E com relação a nós, o que acontece? A gente está sempre exaustas, estamos todas exaustas, porque sempre parte desse pressuposto: eu tenho que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, tem que cuidar da economia da casa, 90% da minha renda é para cuidar de todo mundo, só 10% é para mim, eu tenho que ainda lutar pela igualdade no mundo. Sabe? Então, as mulheres estão constantemente exaustas, coitadas, e os homens se aproveitando disso. Então, a questão é educação, essa é a questão da educação, mas só que a gente tem que ser educado por quem, gente? Por gente holística, que veja o mundo como um todo. Não continuar sendo... Ainda existe o absurdo que é a escola católica, a escola adventista, a escola... Enquanto isso existir, é óbvio que mulher vai ficar em papel subalterno, porque não existe religião que mulheres estejam iguais aos homens. Não tem nenhuma religião no mundo que isso acontece. Tá? Vamos criar então, Márcio, vamos criar a igreja das mulheres. Aí, mas já foi tentado, sabe o que aconteceu, Rijada? Foram todas queimadas, né? Foram todas queimadas. Tá bom? Então, já tentou-se fazer isso, foram todas queimadas. Então, o discurso é um discurso todo muito lindo, muito maravilhoso. E, na prática, sou eu e a Lilian sentados em salas de reuniões, que você olha uma parede que está na sua frente, dos ex-presidentes daquela instituição. Não tem uma mulher, a instituição tem 200 anos, não tem uma mulher presidente daquilo lá. E aí eles falam assim: que bom que você está aqui, né, Lilian, com a gente. E a Lilian sofrendo microagressão o tempo inteiro. A Lilian só pode falar aquilo que eles querem ouvir. Se a Lilian falar alguma coisa que eles não querem ouvir, ela não é mais chamada para reunião nenhuma. Tá? É um trabalho... Então, é um trabalho constante e cansativo, mas a gente faz. A gente está aqui para isso, né, Márcio? A gente tem botox, a gente tem vitaminas, a gente vai colocando a cara bonita, coloca uma peruca e vai embora. Vamos lá. Vai que vai.
É isso mesmo, é isso mesmo. Agora eu entendi porque que você está aqui. É isso mesmo. Eu quero só dizer uma coisa, não é porque é mulher que é 100%, gente, né? Vamos lá, a realidade é muito mais complexa do que a gente acha. Olha, vamos então para a nossa quinta pergunta, né? E vamos ver até se a gente consegue ser um pouquinho mais estreito, porque, de fato, já estamos com um tempinho bastante estouradinho. Como o feminismo pode ser redescoberto por meio das experiências cotidianas de mulheres em diferentes contextos sociais? Tornar-se dona de casa e mãe é considerado um motivo para o fracasso, Antônia? Claro que não, não é? O feminismo é redescoberto nas experiências reais, portanto, nas relações familiares, no trabalho, na maternidade, na migração, na vida doméstica. Cada mulher vive desafios diferentes e é nesse cruzamento entre o dia-a-dia e a estrutura social que o feminismo ganha novos sentidos. E é importante destacar, ser dona de casa e mãe não representa fracasso. O verdadeiro problema é quando a sociedade não reconhece esse trabalho como legítimo e valioso. E o que acontece, e eu por mim falo, estando aqui há algum tempo, e desenvolvi durante muitos anos, por necessidade, a minha parte mais masculina, porque vivi sempre, ainda hoje, trabalho maioritariamente com homens. E, portanto, da parte deles, dou aqui razão ao Márcio, realmente eles não fazem, a maior parte dos homens não faz qualquer tipo de esforço em vir ao nosso encontro. E, portanto, daí a sociedade continuar a não reconhecer esse trabalho como legítimo e valioso, não é? O feminismo defende, acima de tudo, o direito de escolha. E eu pergunto que direito de escolha que têm as mulheres quando é considerado automaticamente que, quando é preciso cuidar, é a mulher que se chega à frente. E com isto eu passava a Gabriela. Bem, me senti extremamente provocada pela fala do Márcio, enfim, porque de fato ele está falando uma coisa que é muito real, e aí enfim, vou fugir um pouquinho dessa resposta. Eu de fato concordo com o que a Antônia trouxe, acho que não tenho muito a agregar em relação a isso, mas de fato eu acho que tem sido cada vez mais difícil ser mulher, né? E ser mulher no Brasil, em especial, né? Claro que é difícil ser mulher no mundo, mas eu acho que os últimos acontecimentos que vêm acontecendo aqui em relação à questão da violência contra a mulher são muito duros, né, de aceitar, né? Na verdade, a gente não pode aceitar, mas a gente está muito cansada de lutar, de fato, né? Essa é a verdade. E não é fácil também educar, né, as crianças nesse mundo, porque a gente está vivendo, né, muitas mudanças ao mesmo tempo, né, não é só a nossa educação que prevalece, né, são muitas outras influências, né, tem toda essa nova lógica dos incels, né, dos red pills, desses homens que estão aí para poder, né, difundir o ódio às mulheres, que é algo assim, né, que é difícil da gente até compreender, porque é tanto ódio, né, enfim, é um efeito muito horroroso, né, de ver e de presenciar, né, e os números são muito estarrecedores, né, eu tenho trazido eles nas minhas palestras, né, assim, eu acho que todo o trabalho que eu venho fazendo, até deixo esse apelo depois, a Lilian vai fazer a ponte que tiver que fazer, né, para a gente poder ter essas contribuições dos outros países, porque eu acho que a gente tem muito para aprender com todos, né, com todos os países que estão aqui representados e todos que fazem parte do G100, mas o Brasil, ele é o primeiro em ansiedade e depressão, né, no mundo, sendo as mulheres as maiores vítimas, é o segundo em burnout. Então, assim, as mulheres estão exaustas mesmo, né, exaustas de ocupar esse espaço que o capitalismo e o patriarcado, né, nos colocou, né, e a gente ainda tem números que são ainda mais estarrecedores, porque nós somos o segundo país no mundo em grávidas adolescentes,
né? Então, assim, e quarto em casamento infantil. Então, assim, é desde as meninas, né? As nossas meninas, né? Que geração é essa que a gente está criando, né? Que oportunidade é essa que a gente está dando para ela escolher se ela vai querer ser dona de casa, se ela vai querer ser mãe, se ela vai querer... qual é o papel que ela quer ocupar no mundo? Hoje ela não tem essa escolha, né? Hoje ela é abusada, ela vai ter que ter o filho porque ela não tem nem acesso ao aborto legal, porque, muito embora esteja na lei, não é, né, não é algo que ela lhe é garantido, enfim. E ainda é o quinto em violência contra a mulher, o quinto em feminicídio, ou seja, a gente não sabe nem se a gente volta viva para casa, a gente vive numa guerra, né? E é muito cansativo viver numa guerra constante, permanente, perene, né? Enfim. Então, mas ao mesmo tempo é isso, a gente não pode desanimar, a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar linda, a gente tem que estar, né, bem-humorada e fazer tudo isso acontecer. Então, assim, de fato, assim, eu me senti muito representada, Márcio, pela sua fala, acho que você tocou na ferida. Que bom que você está aqui, né, para poder falar, porque realmente não é só esse discurso lindo, né, todas as mulheres unidas, não é isso, é muito mais desafiador do que isso. Bem, as mulheres podem redescobrir o feminismo em diversos contextos, né? No trabalho, por exemplo, quando se depara com uma situação em que o colega ganha muito mais do que ela, exercendo a mesma função e até com o mesmo tempo de serviço que ela, muitas vezes acontece, nas dificuldades de alcançar determinados cargos de liderança, muitas vezes enfrenta assédio sexual, abusos, até mesmo no local de trabalho, como referi, bem como na vida doméstica e familiar, por parte do próprio marido. Aqui também temos outros tipos de violência, como violência física, violência psicológica, também são experiências do dia a dia na vida de muitas mulheres. Expectativas de que seja sempre a mulher a faltar no local de serviço quando um dos filhos está doente. A sociedade tem essa expectativa. E, às vezes, quando a mulher não pode, por exemplo, porque tem um julgamento e outras situações ligadas ao trabalho, muitas vezes as pessoas não veem isso de bom tom, não acham ser de bom tom, a própria família, muitas vezes o parceiro. São poucos os homens que ajudam. Alguns homens, de fato, são compreensíveis, ajudam, compreendem a mulher, também se dedicam. Eles são capazes de faltar ao local de serviço quando a mulher tem algum trabalho que a sua presença é fundamental naquele dia, apoiam, mas são poucos. Há essa necessidade, muitas mulheres passam por essas situações. Nos espaços públicos, as mulheres muitas vezes têm medo, sofrem assédio nas ruas, se vão a um bar ou ao transporte público, também ficam com medos, porque muitas vezes até toques indesejados, não é, por parte de homens, acontecem. Nos relacionamentos afetivos, ciúmes excessivos por parte do marido, desigualdade relativamente ao prazer sexual. Muitos homens querem ser satisfeitos, mas não sentem necessidade também de aprender um bocado mais, de satisfazer a sua parceira. Isso é algo importante. A mulher também tem esse direito de sentir prazer sexual, por exemplo. A redescoberta do feminismo pode surgir também, frequentemente surge através de um clique. Muitas vezes essa redescoberta surge porque lemos algum livro com o qual nos identificamos, porque conversamos com algumas mulheres que nos motivaram, porque participamos de alguma palestra. Muitas vezes essa redescoberta do feminismo surge a partir daí. Por fim, dizer que ser dona de casa e mãe não é um fracasso, muito pelo contrário, é uma experiência que fortalece muito a mulher. A mulher desempenha múltiplos papéis na sociedade e deve fazê-lo sempre com responsabilidade, com amor, com consciência, segundo as suas próprias escolhas. A mulher deve saber que se escolheu aquilo, então deve fazer com responsabilidade, com amor, sem reclamar, porque há mulheres também que fazem as coisas a reclamar, isso não é correto. Passo então a palavra à Vânia.
Obrigada, Vera, e é sempre bom ouvir, né, opiniões divergentes e crescemos com isso, e outros pontos de vista, né, como foi aqui o do Márcio, e acho que em termos de redescoberta, né, do feminismo aqui, a mulher, de fato, tem aqui no dia a dia esse constante desafio, não é? De se posicionar face aos homens, seja numa sala de reunião, não é? Em que ela é a única, às vezes, mulher que está lá. Eu convivo aqui em muitos segmentos em que eu sou, muitas vezes, a única mulher, e às vezes a única mulher estrangeira, né? Porque eu moro há 8 anos em Portugal. Então, a mulher tem que ter essa posição, né, colocar-se e buscar sempre a defesa aqui dos seus direitos, né? A defesa aqui do seu respeito enquanto profissional, que muitas vezes isso de fato não acontece. Eu posso dizer que eu tive talvez o privilégio de ter tido aqui, ao longo da minha trajetória profissional, muitos bons líderes, né? Homens líderes. Eu passei aos 25 anos, fiquei viúva, tive com um filho de 5 anos, e o dono da minha empresa foi uma pessoa espetacular, ele foi um pai para mim, ele me amparou, eu não tive problema com ele, eu tinha muitas vezes das minhas colegas de trabalho, que eram mulheres, que tinham às vezes, não compreendiam o que eu estava a passar, e queriam que eu desse a mesma resposta que elas. E ele, que era um homem, ele sempre me tratou aqui com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado. Então, eu tive o privilégio de ter isso. Tenho o privilégio de, em Portugal, trabalhar maioritariamente com homens também, e tenho esse respeito. Mas acho que talvez vejo muito Portugal como uma sociedade em que eu consigo ando à rua com tranquilidade, não tenho medo de assédio, não há assédio em locais públicos, às vezes diferente do Brasil, em que há passar mão, e não vejo, acho que já, talvez culturalmente, o europeu tem aqui já um pouco esse senso de respeito pelo seu ambiente, pelo próximo, mas vejo que sim, a mulher tem que cada vez mais se redescobrir no seu cotidiano. Em relação a ser dona de casa, não há problema algum numa mulher, né, optar em ser dona de casa, em exercer isso. Mas eu posso falar por mim, se eu tivesse na altura feito o que o meu marido queria, que eu ficasse em casa, cuidando do nosso filho, porque ele era o provedor, ele trabalhava, ele faleceu, e eu ficaria como? Financeiramente. Porque uma mulher só é livre também, e pode se defender quando ela tem liberdade financeira. Isso é muito importante, acho que é uma fala que, quando olhamos, né, a questão que o Márcio falou, que só em 159 anos a mulher vai ter uma igualdade salarial, isso é muito discrepante, porque a mulher assume muitas vezes, ela é abandonada pelo marido, ela fica, ou no meu caso ele morreu, mas ele podia ter me deixado com um filho pequeno, e como eu faria se eu fosse só dona de casa, se eu não tivesse uma função remunerada? Ela pode ser dona de casa, mas ela tem que ter sempre olhar o quê? Ela tem que ter uma função remunerada, alguma coisa que lhe gere sustento, porque é muito difícil você estar dependente, não é, de um marido, de um relacionamento. E acho que muito desse poder feminino se mostra quando ela se impõe também financeiramente. Às vezes isso também causa aqui né? O homem fica assustado, e às vezes ele quer nos calar, porque é muito fácil você dominar uma mulher que não tem poder financeiro, que não tem para onde fugir, não tem para onde ir, ela tem que se subjugar e ficar ali sujeita àquilo. Então, acho que uma das grandes lutas pelo feminismo, né, dessa igualdade também é essa, a igualdade de condições de poder ter o seu próprio dinheiro, o seu sustento, sua voz, ser o que ela quiser, fazer o que ela quiser, ir, sair, voltar e ser dona de si. Então, essa é a minha visão sobre isso. Obrigada. Gente, eu vou Márcio, ser bem vai lá, rapidinho. discorde. Não, eu não vou discordar. Eu não vou discordar, não. Eu naturalmente discordo de tudo. Eu sou um discordador, né? Eu nasci discordando. Eu sou um discordador. Eu vou falar uma coisinha só assim sobre essa questão de como o feminismo está presente em tudo. A gente tem que estar presente em tudo. A gente tem que lembrar que é graças a vocês que a gente está aqui, que não existe um Elon Musk se não tiver um batalhão de mulheres que alimentaram esse cara, que criaram esse cara, que ajudaram ele a ficar trilhardário.
Tá? Eu estou falando das mulheres especificamente, porque obviamente teve homens, mas eu estou falando, não existe ninguém se não tiver a comunidade toda participando. E especialmente as mulheres vêm com esse senso de comunidade naturalmente. Eu acho que se eu falasse isso na frente da Susan Sontag, provavelmente eu levaria um soco na cara. Mas naturalmente o poder gerador está com vocês. Mas com relação a essa questão de dona de casa ou não dona de casa, tem um filme maravilhoso, que é um filme que se chama The First Wives Club, né? O Clube das Primeiras Esposas ou das Desquitadas, não sei como se chama em português, que é com a Diane Keaton, com a Goldie Hawn e com a Bette Midler. Tem uma cena, que é uma cena maravilhosa. Nessa cena, a mãe está conversando com a filha, que é a Diane Keaton, e a mãe dela está falando para ela assim, ela está se revoltando, e a mãe é uma machista, a mãe dela é uma machista. E ela falando, eu vou me separar desse cara, porque eu a vida inteira eu fiquei em casa, cuidei da casa, cuidei dos filhos, fiz tudo para ele ficou milionário, graças ao meu trabalho. Porque se eu não tivesse trabalhado aqui em casa, ele não teria tido o tempo que ele teve para poder fazer tudo o que ele fez. Então, ele só é rico porque eu fiquei em casa cuidando de tudo para ele poder ser rico. E aí, eu cuidei de tudo, inclusive lavei as cuecas dele. Aí a mãe dela fala assim, você nunca lavou a cueca de ninguém? Ela falou, mas eu gerenciei a lavagem das cuecas. Então, é isso aí, gente. Não existe ninguém sozinho no mundo. E todos os papéis das mulheres são papéis importantes. E as mulheres, elas podem estar onde elas quiserem, e devem estar onde elas quiserem, e não onde elas podem, porque é permitido por alguém elas poderem estar ali exercendo aquele papel. Como você falou, Vânia, você acabou de falar, você vai numa reunião, você é a única mulher. Aí você fica constrangida se você fala, se você não fala. Será que eu vou ser percebida? Será que eu falar não vai ser motivo de chacota? É sempre, por mais que a gente se sinta, eu estou falando também por uma questão que eu ocupo um lugar que eu não deveria ocupar, né? Eu sou um cara gay que está no mundo de negócios, no mundo corporativo. Obviamente eu não devia estar lá, né? Isso, os caras olham para mim falando, eu tenho meus colegas de trabalho, eu tenho grandes problemas com os colegas de trabalho, porque eles veem assim, como que o Márcio já é coordenador de uma coisa e eu não sou? Como que esse gay é coordenador de uma coisa e eu não sou? E a gente pensa a mesma coisa das mulheres, como essa mulher é coordenadora disso, eu não sou? Como que essa mulher que estava até agora cuidando da casa dela chegou aqui e é coordenadora de alguma coisa? Então, isso, de novo, vou voltar à tecla que todo mundo está falando aqui, que a gente está falando o tempo inteiro. A gente precisa quebrar paradigmas, a gente precisa educar gerações para que elas se preparem para ver que o mundo é de todas e de todes. Tá? É isso, gente. Perdão o tom de discurso. Eu tomei um Rivotril agora há pouco, ele vai fazer efeito daqui a pouco. Cara. Quando terminar, vai fazer efeito quando Maravilhoso. Terminar. Então, tá tudo bem. Então, vamos lá, Lili. Vamos lá, Adoro maravilhoso. Olha, Rijarda, é um trio, sou eu, o Márcio e a Mônica, juntos os três para falar sobre feminismo, não é, Márcio? Sobre o lugar da mulher, é fantástico. Agora a Gabi vai fazer parte também. Bom, a última pergunta, porque, na verdade, a sétima é uma frase bem rapidinha. Então, quais mitos ou preconceitos você acha que ainda persistem sobre o feminismo e como podemos desmantelá-los? Você acha que as novas gerações estão redefinindo o feminismo de forma diferente das gerações anteriores? E como? Então, vamos começar com o Antônio. Eu acho que um dos maiores mitos é que o feminismo odeia homens, e outro é que já não precisamos do feminismo. Claro que os dados desmentem ambos. As novas gerações estão a trazer um feminismo mais vivido e menos dogmático. Falam da saúde mental, de identidade, limites, autocuidado. Às vezes erram, mas também abrem espaço para conversas que antes eram tabu. O desafio, creio eu, é criar gerações, ou melhor, é criar pontes entre as diversas gerações e deitar abaixo os muros.
o feminismo só avança quando se adapta sem perder o foco. E com isto eu vou passar a Gabriela. Bem, o que eu acho que é um mito, né, é que o feminismo nos divide, né, assim, como se o feminismo de fato fosse o que vários daqui já trouxeram, né, mulheres contra homens, ou, né, enfim. É claro que também não posso romantizar, né, entender que pelo feminismo existir, que, né, as mulheres estão unidas e todas elas, né, estão no mesmo propósito, porque essa não é a realidade, infelizmente. A gente vive numa sociedade patriarcal e a gente foi ensinada, né, por muitos séculos, né, enfim, milênios, que a gente devia desconfiar umas das outras, que a gente devia... E isso, né, não é por acaso, é justamente porque quando as mulheres estão unidas, né, entendem o seu potencial real, né, o seu poder, né, de mudança, é que foi por tanto tempo, né, que a gente foi dividida para que a gente não tivesse como a gente convivia antes, né? As sociedades matriarcais era todo mundo em comunidade, as mulheres, né, todas resolvendo os seus problemas de uma forma coletiva, né? Muito dessa filosofia, né, africana e, enfim, indígena, né? Que é preciso uma aldeia para criar uma criança, ou seja, né? As gerações são responsabilidade de todos, né? Mulheres e homens. A cultura matriarcal ela não se impunha, né, mulheres sobre homens, mas na verdade trazendo, né, a perspectiva feminina de poder e poder numa forma mais coletiva mesmo de exercê-lo. Então, eu acho que esse é o mito e é o que a gente precisa muito de superar, né? Assim, tem muitas palavras bonitas, mas a prática não é tão real e é isso que a gente precisa, né? De coerência. Então, a gente tem, por exemplo, né, projeto que a gente trouxe da bancada feminina, as embaixadoras. Eu estou agora para criar a nova fase do projeto, né? Que, como eu falei, né, a carta da COP vai virar a carta para a política. E as embaixadoras da bancada feminina vão continuar existindo porque a gente precisa continuar fortalecendo a bancada feminina. E um dos compromissos que eu quero trazer é bem esse compromisso assim de afeto real e radical de umas com as outras, né? Um dos nossos lemas que eu tenho até tatuado aqui, eu sou uma, mas não sou só, né? Então a gente de fato não se sentir sozinha nesse mundo, a gente poder de fato ser rede de apoio uma para outra. E um pouco daquela frase que a Lilian trouxe, que depois eu trouxe para mim também, que é, né, que sozinhas invisíveis, juntas invencíveis, né? Então, que a gente possa, de fato, né, ser esse ouvido, esse colo que acolhe, né? Enfim, entender que o problema da outra é também o nosso, que a dor da outra também é nossa, para que a gente possa, de fato, né, a partir disso, conseguir promover essa transformação, porque sozinha a gente não vai conseguir, sozinha é muito difícil mesmo, né? Junta é difícil, imagina sozinha. Então, eu acho que é isso, né? A partir dessa perspectiva mais interseccional, da perspectiva mais transversal, e a gente poder, de fato, unir mulheres de todas as origens dentro dessa perspectiva. Eu sou uma, mas eu não sou só. Os mitos mais comuns, não é, que ainda persistem são os seguintes. O feminismo é o contrário do machismo. Esse é um mito. Quando, na verdade, o feminismo busca a igualdade, enquanto o machismo defende a superioridade masculina. O segundo mito, as feministas odeiam os homens. Nem vou explicar porque a doutora Antônia já fez aqui referência, mas essa é uma ideia que realmente muitas de nós temos, até eu, não é? Até recentemente tinha, mas muitas vezes essa ideia surge pelo fato de ouvir outras mulheres que se consideram ser feministas a agirem assim, a falarem mal dos homens, a afastarem, a serem agressivas no seu discurso. Então, é necessário passar bem a mensagem no sentido de as mulheres perceberem realmente o que é o feminismo. Outro mito é que o feminismo já não é necessário. É um mito porque isso ignora as desigualdades que ainda persistem. É necessário acabarmos com essas desigualdades, são visíveis, desigualdades salariais, violência de gênero e outras que já foram aqui abordadas. Temos também o mito segundo o qual o feminismo é coisa de mulher branca e de classe média. Não é? Se bem que também é muito discutível, porque muitas correntes não envolviam mulheres negras, mas agora isso já está a ser
então revertido, já há uma inclusão maior no feminismo, e isso está ultrapassado, está a ser ultrapassado aos poucos em determinadas regiões. Temos também o mito segundo o qual o feminismo destrói a família tradicional e não envolve, não considera a família alargada. Para nós africanos, a família alargada é muito importante também. E mesmo quando nos juntamos ao nosso parceiro, começando mesmo pela aspectos tradicionais, pelo pedido, não é, o alambamento, não estará aí presente só uma família ou só duas famílias, estarão 4. Família materna do homem, família paterna e vice-versa. Então, a união de 2 pessoas envolve logo 4 famílias. Temos que desmantelar esses mitos de fato, mas é necessário que seja através da educação, do diálogo, da explicação detalhada do que é o feminismo, qual é o objetivo, o que as outras mulheres já fizeram em prol de todas. É importante também retificar os erros que já foram cometidos, incluir outras raças, outras classes, ter em conta outras dificuldades que outras mulheres sofrem, cada uma a seu nível, cada uma de acordo com o país em que se encontra. Temos também que mostrar essa conquista, como já fiz referência das outras mulheres, e como a igualdade beneficia toda a sociedade, não apenas as mulheres. Essa igualdade transforma a sociedade toda. As novas gerações estão a redefinir o feminismo através da inclusão de raça, classe, orientação sexual, identidade, gênero e capacidade de entendimento das opressões, usando também as redes sociais para organização, conscientização, criação de comunidades, lives. Essa passagem de informação é muito importante, através também de uma linguagem inclusiva, não aquela linguagem que afasta, e enfatizando também o consentimento, que é muito importante uma pessoa dar o seu consentimento para alguma coisa, a saúde mental, o autocuidado, o autoconhecimento, são aspectos fundamentais, bem como a globalização do diálogo, já se está a criar conexões entre nações e contextos culturais, isso é muito bom, por isso estamos aqui. Esse é o meu entendimento, passo então a Vânia. Obrigada, Vera. Bom, acho que o principal mito é mesmo esse, que as feministas odeiam os homens, né? Quando não é nada disso que se passa. Então, a principal forma de desmantelar isso é através do que estamos a fazer hoje, são esses diálogos, discussões e as ações que são promovidas, né? Aqui por mulheres e com homens, né? Que nos apoiam, para desmistificar isso e para cada vez mais buscar esse caminho da equidade. Como é que eu vejo aqui as gerações futuras? Eu vejo que elas estão, aos poucos, né, se movendo aqui nesse sentido, em buscar o respeito, sejam por imposição, porque quando há leis, né, promulgadas, elas têm que ser cumpridas, então, seja contra a vontade, ou seja, deliberadamente por conscientização, que é porque ver do exemplo, né, das mães que ensinam os filhos a ter respeito às mulheres, a tratar com igualdade, com justiça. Então, eu vejo aqui que há pequenos movimentos, mas há movimentos, estamos a caminho. Então, ainda que leve aqui ainda um tempo e que a nossa luta continue, que a nossa voz seja principalmente ouvida, né? E é muito importante perceber as realidades de diversas culturas, como aqui a Vera vem falar da realidade dela, aqui a do Brasil e hoje a que eu vivo em Portugal, a realidade brasileira. Então, acho que isso é muito gratificante para que nós possamos aqui continuar com essa nossa missão, né, em diminuir as desigualdades. Acho que isso é a nossa principal bandeira, diminuir as desigualdades. Obrigada. Gente, eu acho que eu já respondi essa pergunta com tudo que eu falei aqui, né? Então, e eu só faço a minha voz
coro com a voz de todas vocês, e é isso, eu sou um coro com vocês. Vocês são as cantoras principais, eu sou o coral. E a gente tem que repetir as frases importantes para que elas sejam sempre colocadas. O feminismo é importante, muito importante. Existe uma confusão agora entre os movimentos, né, originais, como o feminismo, com esse identitarismo que a gente está vivendo ultimamente, né? Mas também não é que sejam evoluções, são fases, né? Agora, o que eu acho que tem que ficar muito claro é que a gente tem que lembrar que existem contextos sociais, históricos, antropológicos que estão envolvidos em tudo isso e que nós temos que lutar em várias frentes e que a gente tem que saber que a luta não é uma camada só, é uma luta de várias camadas, né? É um processo de conscientização de várias camadas. Tem uma fala do Conrado Caligares, que foi meu analista por um tempo, e o Conrado, ele fala uma coisa, perguntam para ele, por que está surgindo tanta misoginia? Por que os homens estão com tanto ódio das mulheres? O que está acontecendo no mundo, né? Como a Gabriela falou, esse movimento de red pills e assim por diante. E o Conrado fala, querido, isso não é de hoje, isso é uma história de 10 mil anos, é uma construção de 10 mil anos de diminuição do papel da mulher na sociedade, de criar ódios contra as mulheres. Eu vou voltar à religião. Toda religião, o pecado original está ligado a que figura? A mulher. O pecado original está na mulher, então isso já cria uma situação que você já olha a mulher como a tal da pecadora original, a que foi expulsa do paraíso e levou junto com ela o coitado do homem, né? Tadinho dele, ele estava tão bem lá. Mas a mulher desgraçada teve que ir lá comer uma maçã, né? Porque levou ele junto, ele estava vivendo maravilhosamente. Porque a mulher cai na tentação, porque a mulher é fraca. Isso está na raiz. Então, o que vocês esperam? Isso é colocado. A gente coloca um monte de homem de saia para falar para a gente o que a gente deve fazer. E eles estão de saia falando para não gostar das mulheres. Então, se a gente... vocês me perdoem aqui a figura um pouco, né? Acaba sendo uma figura meio rasteira, isso que eu acabei de dizer. Mas está no nosso inconsciente, e essas coisas mais simples do nosso inconsciente é que mostram o nosso futuro, né? Então, o que a gente tem que fazer é criar um mundo com mais alteridade, né? Que as pessoas tenham mais alteridade, que elas se vejam umas nas outras, que os homens se reconheçam nas mulheres, que as mulheres se reconheçam nos homens. Aqui a nossa luta é mais que os homens se reconheçam nas mulheres e vejam as mulheres como figuras importantes. Tá? A gente, eu já falei, nós, minorias, que nós somos todos aqui, somos todas aqui, a gente aprende muito cedo a falar a linguagem do dominador, porque senão a gente não fala. Agora, ele nunca aprende a nos ver, porque a gente também não se deixa ver, porque a gente está falando o que ele quer ouvir. Então, enquanto a gente estiver falando o que ele quer ouvir, ele vai poder interpretar o feminismo do jeito que ele quiser, ele vai poder interpretar as mulheres do jeito que eles quiserem, e assim por diante. Né? Então, é um processo de quebra de paradigma que não é fácil. A gente detesta os números, né, Richarda? 158 anos realmente é um número horroroso, né? Um número baseado em conta, né? Então, o que é feito por um homem, provavelmente. Então, vamos pensar o seguinte, vamos nos unir, nós, e eu me coloco junto de vocês, porque eu sou uma voz microagredida constantemente, como vocês estão. Né? Então, eu me coloco nesse coro, e de mãos dadas, eu acredito piamente que a Gaia ela é mais poderosa que tudo. E a força dessa energia que nos cerca, ela vence. E outra coisa, o dia também que a Gaia não quiser saber mais da gente, ela acaba com a gente assim, né? Vocês sabem disso, né? O dia que ela olhar e falar assim, cansei dessa galera, que gente chata, vou mandar um terremoto matar todo esse povo. É isso aí, entendeu? Então, a gente tem que tentar tornar o mundo um mundo que é acolhedor e afetuoso para todas e todos e todes, e com X, com Y, com Z. Né? Agradeço demais a oportunidade.
Sinto muito se algum momento eu fui um pouco grosseiro, mas é que eu ando meio impaciente, né? Então eu fico, às vezes, um pouco meio incisivo, mas agradeço, aprendi demais aqui, e é isso que eu quero agradecer sempre. Mulheres, vocês me ensinam, vocês são as minhas grandes mestras. E não há um momento da vida que eu estou com vocês que eu não esteja aprendendo. É por isso que eu quero estar sempre com vocês. Já diz meu mapa astral que eu estarei sempre com vocês, então. Ficaremos será sempre juntas. bem-vindo, Márcio. Você será Muito sempre obrigado, bem-vindo. muito obrigado, muito obrigado. Entre nós. Gente, nós estamos finalizando esse nosso fantástico encontro, não é, que superou as expectativas, né? Até a gente nem viu o tempo passar, mas ele passou mesmo, e passou correndo. 2 horas, 2 horas. 2 horas aqui conversando, e foi muito bacana. Eu já cancelei aqui o que eu tinha aqui, já botei para depois, e é isso mesmo, né? Porque quando a prosa é boa, a conversa flui, e a gente aprende muito. Então, nós estamos chegando ao final desse nosso encontro, Redescobrindo o Feminismo, em língua portuguesa. E, gente, isso é tão importante, porque nós conseguimos trazer a língua portuguesa para um grande movimento internacional. Não é? Então, isso são aquelas coisas, Márcio, que, às vezes, por isso que eu digo que os números, as coisas, elas estão aí para serem contestadas mesmo, e, de preferência, a gente dá chute e sai, porque nós vamos fazer do jeito que é, não é? Isso, obviamente, não foi necessário aqui, porque nós temos uma pessoa incrível, que é a Mari Introne, que comprou esse nosso desafio de trazer a língua portuguesa para dentro do GECEM. Né? Então, a partir do momento que nós começamos aqui em Portugal, a Líria já estava lá no Brasil, e começamos aqui, e hoje o português faz parte também do ecossistema como língua oficial aqui do GECEM. Isso para nós é muito, GECEM Network, né, Global Network, isso para nós é muito significativo. Isso mostra que é possível, né? É sempre possível. Então, sou super grata por esse momento. Nós temos a última que não é pergunta, mas é uma provocação. Depois disso tudo que nós vivemos aqui, se você tivesse que explicar o que é redescobrir o feminino em uma palavra, uma frase simples, o que você diria, Antônia, sobre o que é redescobrir o feminino? Vai ser mesmo provocatório. Porque, assim, para mim, tanto redescobrir o feminismo é parar de pedir licença para existir. Boa, fantástico, adorei. Vamos, Gabriela? Passar a Gabi. Vamos lá. Bem, eu vou terminar como eu começo e termino os encontros, né, que a gente faz. Eu trabalho, né, a Quero Você Eleito trabalha com a tecnologia do afeto. Então, a gente promove, né, os encontros, a gente trabalha muito nessa perspectiva. E eu carrego comigo essa frase, essas palavras de intenção, e eu entendo que palavras não são só palavras, né, as palavras têm poder, e eu... É de um grupo que eu frequento, um grupo terapêutico, que trabalha com o sagrado feminino, e eu adaptei a frase que a gente, né, tem no grupo para os nossos encontros. E basicamente é o seguinte, né, eu uno a minha presença às suas, eu uno o meu coração aos seus, eu uno o meu propósito aos seus, para que juntas e juntos possamos fazer muito mais do que eu posso fazer sozinha. Eu sou uma, mas não sou só, e aí agora eu coloquei a da Lilian junto também, juntas e juntos somos invencíveis. Então é isso, né, que eu quero deixar de mensagem, é essa convocação para que a gente possa estar unidos, né, unidas nesse propósito, para a gente poder fazer desse mundo um lugar melhor. É isso. Muito bem, Vera? Você pode dizer? Bem, para mim, redescobrir o feminismo é atualizar e refazer as lutas pelos direitos iguais, sempre respeitando as diferentes culturas. Boa. Vânia? Para mim é um caminho de aprendizado, de união, de força
e de mostrar que juntas somos mais fortes e somos capazes. A nossa voz sozinha pode ser fraca, não pode ser, pode até não ser ouvida, mas a nossa voz toda, de todos juntos, é um coro, é um coral, como disse aqui, e é esse coro que tem que ser ressoado. É isso. Obrigada, Vânia. Márcio? Gente, eu não tenho o que dizer, vocês disseram tudo, é isso aí, é unir a palavra de todas vocês, é isso. Vânia, perfeito, é isso, a gente é coro, e coros cantam maravilhosamente bem juntos, as vozes juntas são maravilhosas. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo maravilhoso que eu aconselho vocês a assistir um dia, que mostra a separação de um coral, cada voz cantando separada, é o do Lacrimosa, do Requiem do Mozart. E separadinha, tudo separado. E quando ele junta aquilo, vira aquela grandiosidade maravilhosa. E separado é uma coisa tão sem graça, porque a pessoa fica o outro vai re. Mas quando junta tudo aquilo, vira uma coisa divina que parece que você está alcançando um nível de percepção que você nunca tinha alcançado antes. Então é isso, gente. Sejamos afetuosos. Sejamos espelhos uns dos outros, que a gente se veja, porque a gente é espelho da vida, doce mistério. É isso aí, muito obrigado. Muito bem, Lilian. Nossa, dizer que eu aprendi muito e que eu sempre falo como a diversidade é importante na nossa vida, né? Como é bom a gente escutar pessoas tão diferentes umas das outras, e vou falar, gente, aparentemente tão diferente e no coração tão iguais, né? No coração todos nós estamos iguais e unidas. E meio que imitando o Márcio, eu sempre costumo dizer que é fácil quebrar um graveto, né? Que cada uma de nós sozinha é muito fácil de ser quebrado. Agora junto um feixe de graveto. Quebrar. É isso que acontece quando a gente se une, quando a gente faz o que nós estamos fazendo aqui hoje. Somos inquebráveis, né? Então, super obrigada a todos. Rijarda, minha querida, super obrigada, parabéns, assim, um orgulho imenso do seu trabalho, um orgulho imenso de você, e assim, eu tenho mania de indicar as pessoas para ocuparem lugares, né? Porque eu olho e eu sei que tem potencial. E trazer a Rijarda para a Global Network G100, para mim, assim, foi um presente, Rijarda, você ter aceitado e você está desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Assim como eu trouxe a Gabi, trouxe o Márcio, e bora lá, gente, G100 Brasil, e todas vocês, junto com a Rijarda, vamos continuar cada vez mais unidas, porque é um grupo maravilhoso. Obrigada. Tu sabe uma coisa que é boa? É que a gente tomou gosto, né? Sim. Ninguém passa impunemente 2 horas juntos pensando, não é? Porque o que aconteceu aqui foi um exercício de pensar, não é? Então, assim, a gente acabou destruindo, desconstruindo muitas coisas e redescobrindo também outras. Então, que a gente consiga estar juntas nessa trilha, que é bom demais. Obrigada, gente, Mar. Obrigada a você, obrigada, Lília, Vera, Antônia, Vânia, Gabi. Márcio, foi um prazer imenso também conhecê-lo. Um beijo a todos e até a próxima. Obrigada.